Fala galera, ligado aqui no canal do VSR, chegando para mais um vídeo. Tema do vídeo de agora: Flamengo está perto de fechar com o zagueiro Vitão, fez proposta para contratar Caio Jorge, atacante do Cruzeiro, e tudo isso antes mesmo de renovar com Filipe Luís. É a prova de que o discurso do presidente do Flamengo, Luiz Eduardo Batista, o BAP, de que iria forte no mercado de transferências, não era da boca para fora. Vamos falar sobre isso depois da vinheta. A gente falar desse começo de janela, desse começo de abertura aí de mercado do Flamengo, pensando em se reforçar para 2026. Antes da gente começar, você deixa o like, se inscreve no canal, tudo isso aqui embaixo. Aqui embaixo também, primeiro comentário fixado do vídeo, tem o link para você ir lá na página da Golcase e comprar o seu produto oficial, o produto comemorativo do Flamengo campeão da Libertadores, do Flamengo tetracampeão da Libertadores. Você quer um produto para lembrar essa conquista, seja ele um copo térmico, uma garrafa térmica, uma mochila, uma capinha de celular, tudo isso oficial do Flamengo, produto licenciado, ou seja, vai uma grana que você comprar, vai para o bolso do Flamengo, é só você vir no primeiro comentário fixado ou no QR Code que está na tela, usar o cupom GOLVSR que você tem desconto adicional nessa compra e ainda tem frete grátis a partir de R$ 99, tá? Só vir aqui no link ou no QR Code. A Golcase é parceira do canal do VSR e tem essa linha especial, essa linha comemorativa do tetracampeonato do Flamengo na Libertadores. Tô gravando esse vídeo aqui na manhã de segunda. E aí o domingo foi um domingo agitado no mercado do Flamengo, né? O Flamengo, nesse domingo, ele se aproximou de contratar o Vitão, zagueiro do Internacional. Ele se aproximou e se afastou, pelo visto, de renovar com o Filipe Luís e agitou o mercado do Brasil, né, o mercado de jogadores do Brasil, ao fazer uma proposta pelo atacante Caio Jorge, do Cruzeiro. Atacante Caio Jorge, 23 anos, faz 24 anos no começo de janeiro. O Flamengo fez uma proposta de 30 milhões de euros para contratar o Caio Jorge. Proposta essa que foi negada pelo dono da SAF do Cruzeiro, né? Pelo Pedro Lourenço, pelo Pedrinho dos supermercados BH, e segundo ele foi negada de forma imediata, na verdade a proposta foi negada e de imediato já foi feita uma contraproposta do Cruzeiro dizendo que ele vende o Caio Jorge se for 50 milhões de euros, né, que seria disparado a maior contratação da história do futebol brasileiro. Antes de eu falar dessas contratações, dessas tentativas de contratações, eu queria falar um pouquinho do Filipe Luís, tá? No sábado e no domingo, a gente ficou num vai e vem, né? Tem hora que parece que o Filipe Luís não vai ficar, tem horas parece que tá tudo muito perto dele ficar, aí depois volta duas casas. Parece aqueles jogos de tabuleiro que você tira no dado. Tirou lá, jogou o dado 5, aí você anda 5 casas. Aí cai num lugar, você tira uma carta e lê. Volte 3 casas, aí você volta 3 casas. Aí depois joga o dado de novo, tira 2. Aí você anda 2 casas. Aí tira outra carta e diz, avance mais 4 casas. Aí daqui a pouco você joga o dado, cai no outro lugar, volta 6 casas. Parece que essa negociação do Filipe Luís com o Flamengo para renovar parece que são esses jogos de tabuleiro que você vai e volta no tabuleiro. Então, assim, eu vou aguardar, eu vou esperar a gente ter um desfecho, tá? Porque no fim de semana, primeiro disseram que E aí o que está acontecendo? Tem muita gente vazando informação, tem muita gente dos dois lados, aparentemente, soltando informação e que isso está complicando a análise do negócio, complicando a análise de fato do que vai renovar ou não. A última informação que eu trouxe aqui 5 dias atrás era que o Filipe Luís tinha ficado muito incomodado com
o Flamengo, na véspera da disputa do Intercontinental, da final contra o PSG, o Flamengo chamar o Felipe Luiz para conversar, que ele já não gostou, porque ele estava com a cabeça no jogo, e oferecer menos do que o Tite ganhava. Essa foi a última informação que eu tive, que eu apurei e que eu trouxe. De lá para cá, a gente teve informação de que o Felipe Luiz tinha aumentado demais a sua pedida. Teve gente que disse que o Felipe Luiz estava pedindo 5 milhões de reais por ano, por mês. 5 milhões de reais por mês. Informação essa que eu não tive. Fiz uma apuração e a informação que eu tive é que não houve esse pedido de 5 milhões de reais por mês. Aí depois surgiu no sábado uma informação de que o Felipe Luiz tinha se acertado com o Flamengo, um valor que os dois tinham feito ali concessões e tinham chegado a um denominador, Felipe Luiz e Flamengo, e que aí o problema passou a ser o salário dos dois profissionais da comissão do Felipe Luiz, o assistente técnico e o preparador físico, e que o Flamengo queria que o Felipe Luiz tirasse do bolso, do valor do salário do Felipe Luiz para pagar esse profissional, como várias comissões técnicas fazem, e o Felipe Luiz achava que o Flamengo deveria acertar com eles e o Flamengo pagar com eles. Essa foi a informação que apareceu no sábado. Domingo de manhã, a informação que surgiu do jornalista Mauro César foi que não teve nada disso, não teve esse acerto com o Felipe Luiz e que só a questão era só a parte de você só resolver os auxiliares. O Mauro César Pereira trouxe a informação dizendo que não tinha isso, que continuava uma coisa encrespada muito mais problemática do que só resolver as questões dos auxiliares. Tem muita gente vazando informação, que quando vaza informação, cada um dá o que lhe interessa pro seu lado. A gente tem que lembrar, gente, isso é uma negociação. Negociação funciona assim. Quem tá pagando quer pagar menos, quem tá recebendo quer receber mais. Isso é assim desde que o mundo é mundo. E não tem errado nem certo aí. O Flamengo quer pagar menos, tá certo. Quem cuida do caixa do Flamengo é quem trabalha no Flamengo. O Felipe Luiz quer receber mais, tá certo. Quem cuida do trabalho dele, quem se sente valorizado ou não, é ele. Então, assim, o Flamengo está errado em querer pagar menos? Não. O Felipe Luiz está errado em querer ganhar mais? Não. É negociação. Então, assim, vou esperar para a gente entender qual vai ser o desfecho disso. Independentemente do Flamengo fechar ou não com o Felipe Luiz, ou renovar ou não, o Flamengo já faz as suas movimentações no mercado. E na análise de quem toca o departamento de futebol do Flamengo, e hoje quem faz esse movimento é o José Botto, o Flamengo precisa de um atacante, meio que para revezar com o Pedro ali. O Juninho chegou, não deu certo e já saiu. O Flamengo nem, mais ou menos a mesma coisa que o Flamengo pagou para trazer, o Flamengo recebeu do Pumas do México, então ficou meio que no 0-0, mas o Flamengo precisa de um atacante. O Flamengo precisa de um zagueiro. Essa basicamente os alvos prioritários do Flamengo, pelo menos na janela de janeiro. Na minha visão, aí é uma visão minha, eu acho que o Flamengo também precisa de um volante. Eu acho que o Flamengo precisa de um volante também. E um volante com um perfil um pouco diferente dos que tem no grupo, né? Os volantes que tem no grupo, o volante, tem mais a cara de volante barra meia do que volante mesmo. Eu acho que o Flamengo precisava de um volante. Um camisa 5, um jogador de frente de área. O Jorginho não é esse papel, o Pulgar não é esse papel, embora faça, às vezes exagere um pouco, mas não acho que ele é esse papel. Acho que o Flamengo precisava desse. O jogador que acho que tem mais esse perfil, até pelo porte físico e tudo, seria o Everton Araújo, que com o Felipe tem jogado mais como esse combo de volante barra meia do que um volante mesmo. Aliás, o Everton Araújo interessa ao Grêmio, né? O Grêmio tá
de olho no Everton Araújo. Eu gosto muito do Everton Araújo, né? Não sei por que... Já até falei isso algumas vezes aqui, acho que parte da torcida do Flamengo acho que atrapalha demais o garoto. Acho que o garoto, num geral, tem melhores desempenhos do que tem motivo de mais elogio do que crítica. Mas enfim, não é esse o tema do vídeo aqui. Então, dentro dessas preocupações, desses alvos do Flamengo, o Flamengo já se aproximou de contratar o Vitão, zagueiro do Inter, que é um alvo do Flamengo, foi um alvo do Flamengo no início do ano, depois que o Flamengo negociou o Fabrício Bruno com o Cruzeiro. Acabou que não aconteceu. Nessa janela, nesse começo de janela, o Vitão esteve muito próximo de ir para o Cruzeiro, mas depois ali tinha o Inter queria receber o João Marcelo na troca e tudo, o João Marcelo não quis ir para o Inter, e aí o negócio meio que estacionou, o Cruzeiro acabou saindo da proposta, o Flamengo de novo entrou no circuito, fez uma boa proposta, e o Flamengo está próximo de contratar o Vitão por um valor mais ou menos ali de quase 10 milhões de euros. Nesse valor o Flamengo vai entrar com metade em dinheiro e metade vai abater da dívida do Thiago Maia, que o Inter não pagou. Inclusive o Flamengo acionou o Inter lá na Câmara Nacional de Resoluções de Disputas Esportivas, e hoje o valor do Thiago Maia, que eram 4 milhões de euros, hoje está em 4,7 milhões de euros, basicamente arredondando 5. Então seria, o Flamengo pagaria 5 em dinheiro, 5 milhões de euros em dinheiro, e abateria esse valor aí da venda do Thiago Maia, que o Inter não fez o pagamento. Então, e o Flamengo contrataria o Vitão, 25 anos. Acho que é um belo movimento do Flamengo. Tem um ponto aí que se você considerar que o time profissional precisa de 4 zagueiros, né? Uma dupla titular, uma dupla reserva, eu entendo que o ideal dentro de um time seria você ter 3 zagueiros prontos e a quarta opção de zaga ser alguém que você vai amadurecer, alguém que você vai desenvolver. Isso no Flamengo não funcionou. Inclusive o José Boto deu uma entrevista lá em Portugal, o José Boto voltou a falar demais, né? Os momentos de crise do Flamengo fora do campo nesse ano de 25 foi exatamente quando o José Boto estava falando mais do que a boca, né? Mas enfim, e aí numa delas ele até falou lá que os garotos zagueiros que jogaram lá não seguraram a bronca, que eu acho uma medida muito pouco inteligente, né? Porque você expõe seus jogadores, você expõe seus ativos, mas enfim, quando o Boto quer falar, fala mais que a boca e tudo mais. Então assim, o Flamengo nesse ano funcionou. O Flamengo nesse ano estava organizado dessa maneira. Ele tinha 3 zagueiros titulares, Léo Ortiz, Léo Pereira e Danilo, 3 zagueiros titulares, 3 zagueiros prontos, 3 zagueiros formados e 3 zagueiros que poderiam brigar pela titularidade, Léo Ortiz, Léo Pereira e Danilo, e uma quarta opção de zaga, quarta e quinta opções de zaga, eram 2 garotos, o Cleiton, outro o João Vitor. Quando se precisou usar o Cleiton e o João Vitor, eles não foram bem. O Cleiton foi mal contra o Bahia, o João Vitor foi mal contra o Sport, contra o Fluminense. Então ficou a percepção de que o Flamengo precisava de uma quarta opção de zaga, e uma quarta opção de zaga para um zagueiro pronto, que é mais o caso do Vitão. Eu acho o Vitão muito bom no 1 contra 1, muito bom em recuperação, muito bom em velocidade. Ele é muito bom nessas 3 valências. Ele é bom para sair jogando. Aquele passe mais direto para encaixar, para acionar já, quebrar linhas, ele é bom também. Então assim, acho que dentro do jogo do Felipe Luiz, se é que vai ser o Felipe Luiz que vai ficar, acho que o Vitão encaixa muito bem. O Vitão acho que tem um problema, que é na bola aérea. Acho que o tempo de bola, disputas pelo alto, o Vitão precisa melhorar e melhorar bem. Mas acho que é um nome importante para o Flamengo, 25 anos, é uma boa contratação. Eu diria que, efetivamente, pagando 5 milhões de euros, já que metade vai ser o abatimento lá do Thiago Maia, acho que é um excelente negócio para o Flamengo. E também não sei se o Flamengo vai vender alguns dos zagueiros, né?
O Léo Ortiz desperta o interesse de alguns lugares, o Léo Pereira também se fala de interesse dele. Não sei se o Flamengo vai vender algum deles. Se vender, o Vitão já está lá pronto para substituir, aí você teria que pegar outro. E aí chamou a atenção, neste domingo, uma notícia dada em primeira mão pela reportagem da ESPN, de que o Flamengo fez uma proposta para pelo Caio Jorge. O Flamengo fez uma proposta pelo Caio Jorge. E aí, isso caiu como uma bomba ali, uma proposta de 30 milhões de euros pelo Caio Jorge. Esse valor já seria o maior valor já pago por uma transferência de um clube brasileiro. Atualmente é o Vitor Roque, né, 25 milhões de euros. Seria 5 milhões de euros a mais do que a maior transferência, a maior compra de um clube brasileiro. E aí, à tarde, isso foi trazido pela ESPN. E aí, mais ou menos no meio da noite, a Rádio Itatiaia falou com o Pedro Lourenço, dono da SAF do Cruzeiro, e ele falou isso aqui, ele deu essa resposta. O Flamengo fez uma proposta e nós fizemos outra proposta. A proposta que o Flamengo fez não satisfaz a gente, que é o que os caras falaram aí, 30 milhões de euros. Para vender o Caio, nós queremos 50 milhões de euros. Esse é o nosso preço. Essa foi a resposta do Pedro Lourenço, do dono da SAF do Cruzeiro. E aí é o seguinte. Primeiro, naquela live que o BAP, presidente do Flamengo, fez, explicando as finanças do Flamengo em 2025 e tudo, o faturamento recorde de 2,1 bilhões de reais de receita, o BAP falou algumas frases do tipo: se eu soubesse que eu teria essa receita, eu teria sido mais agressivo na janela do meio do ano. E lembrando que na janela do meio do ano o Flamengo trouxe Jorginho, trouxe Samuel Lino, Emerson Royal e Saul. Ele falou: se eu soubesse que eu ia ter receita de 2,1 bilhões, eu teria sido mais agressivo. E em determinado momento ele falou: eu quero fazer janelas de que eu seja o time que mais contrate, que mais faça investimento. Pela proposta que o Flamengo fez, fica claro que o BAP não estava brincando, que o BAP estava falando sério sobre a possibilidade do Flamengo ser o time que mais gaste e ser ainda mais agressivo na janela. 30 milhões de euros é muita grana, cara. É muita grana. O Caio Jorge é um atacante que pode fazer múltiplos papéis. Ele pode jogar aberto, ele pode ser jogador de área, ele pode ser um jogador de contra-ataque, ele pode ser um jogador de construção em fase ofensiva. Não à toa, o Caio Jorge, no ano, ele deu 9 assistências. 9 assistências. O Caio Jorge foi vice-líder em assistência do Brasileirão. Ele só perdeu pro Arrascaeta. O Arrascaeta, se eu não me engano, deu 14 assistências, o Caio Jorge deu 8. Então, assim, ele funciona muito bem, vem de um ano de 26 gols. Ele ficou um gol atrás do Verratti como maior artilheiro do Brasil no ano. Foi artilheiro do Campeonato Brasileiro, artilheiro da Copa do Brasil ao lado do Ryan. Então, assim, eu acho que a contratação do Caio Jorge seria excelente pro Flamengo. Excelente. Por 30 milhões de euros? É muito dinheiro. Mas para um clube que teve uma arrecadação de 2,1 bilhões de reais, um clube que teve quase 400 milhões de lucro no ano, quase 400 milhões de lucro, Flamengo tem sustentação financeira para fazer esse tipo de investimento. E hoje, um jogador do perfil do Caio, lembrando, o Caio tem 23 anos, vai fazer 24 agora no início de janeiro. Você buscar um jogador com o perfil do Caio Jorge, adaptado ao futebol brasileiro, vindo de uma temporada excelente, sabendo que quem está comprando é o Flamengo, você não vai pagar muito menos do que isso, não.
Então, assim, é um ponto que é uma realidade hoje. Hoje, qualquer jogador, ao ser comprado, ao saber que o interesse é do Flamengo, ele já cresce aí 30% de valor. Então, não vai fugir muito disso, não. Talvez o Flamengo precise fazer igual... Tem uma das coisas do... Vocês sabem que eu amo parques de diversões, né? Então, eu li muito a história dos parques da Disney em Orlando. E o Walt Disney, quando comprou os terrenos que hoje fazem os parques da Disney, ele comprou usando uma outra pessoa para comprar os terrenos. Porque ele sabia que no momento em que dissessem quem estava comprando era o Walt Disney, o terreno ia duplicar de preço. Ia botar 100% do preço. Então o que ele fez? Ele usou uma pessoa, um laranja, para comprar os terrenos, e só depois que ele já tinha comprado todos os terrenos lá, ele anunciou que quem tinha comprado era o Walt Disney e a Disney ia fazer os parques lá. Pro Flamengo hoje, ele tem que arrumar um jeito de fazer isso, né? Ele tem que arrumar um jeito de... Só que difícil, né? Como é que você vai dizer para um jogador, ó, tem um clube querendo contratar você, qual é o clube? Não, eu vou te dizer depois. Não tem como, né? Porque hoje é uma realidade. Todo mundo sabe que o Flamengo vende uma receita recorde. O Flamengo teve receitas de 2,1 bilhões de reais na temporada. Então, assim, tudo pro Flamengo fica mais caro. Então não vai fugir muito disso. Do ponto de vista do Cruzeiro, acho que o Cruzeiro fez certinho, cara. O Cruzeiro fez certinho. Ah, você quer contratar? Beleza. Quer contratar o Caio Jorge? Paga 50 milhões de euros. Ah, mas é muito caro. Eu não quero vender. Eu não preciso vender. O Cruzeiro tem uma SAF de 1 bilionário. Eu não preciso vender, não quero vender. Você que está querendo comprar, quem quer comprar, bota o preço. Ah, não quero. Não quero, então tá bom. Você quer comprar, então você quer comprar, eu não quero vender. Então você chega no preço que eu quero. Ah, mas é muito. Então tá bom. Então você fica com seus milhões, eu fico com o meu jogador. Então acho que assim, a postura do Cruzeiro é perfeita. Até porque a projeção, ou imagina-se que o Cruzeiro em 2026 queira competir os principais títulos com o Flamengo. Então você estaria vendendo um dos seus principais jogadores para reforçar um time que você se projeta que você dispute com eles os títulos. Então, assim, não tem muito como fugir disso, né? Acho que a postura do Cruzeiro é correta. O Cruzeiro não precisa vender. O Cruzeiro tem uma SAF de 1 bilionário também. Então, não imaginava que outra coisa do Cruzeiro que não dizer, ó, obrigado pelo interesse. Se vocês quiserem mesmo, paga 50, ou então o jogador fica aqui. E esses movimentos sendo feitos, de novo, independentemente da renovação do Felipe Luiz. Então, mostra que, de fato, o Flamengo está fazendo as suas movimentações e não está parado esperando saber se o Felipe Luiz vai querer ficar ou não, se o Felipe Luiz vai aceitar ou não, se o Flamengo vai conseguir chegar no que o Felipe Luiz quer. Então, assim, mostra que é até talvez um indicativo que fortaleça o Flamengo nesse negócio, de que o Flamengo está avançando futebolisticamente, né? Independentemente do Felipe Luiz fechar ou renovar ou não. Esse é um ponto ali. Os possíveis técnicos, as possíveis opções para o Felipe Luiz, a informação que eu tenho é: Thiago Motta nunca passou pela cabeça do Flamengo, tá? Informação que eu tenho. Não estou duvidando da informação de nenhum colega, mas aqui eu tenho, aqui eu confio, o Thiago Motta nunca passou no radar do Flamengo. Arthur Jorge, sim, esse passou, esse é uma possibilidade caso o Felipe Luiz não fique. Só que a multa do Arthur Jorge no Al Rayyan é 6 milhões de dólares. 6 milhões de dólares. 6 milhões de dólares dá quase 40 milhões de reais.
Você vai pagar 40 milhões de reais só para tirar o treinador? Então, enfim, não sei até que ponto vale o Flamengo dar uma esticada de corda com o Felipe Luiz. Mas enfim, como eu falei no início do vídeo, isso daí eu vou esperar. E aí, o que você acha? O que você pensa? Gosta do nome do Vitão? Gosta do nome do Caio Jorge? 30 milhões de euros é muito pelo Caio Jorge? Eu, pessoalmente, não imagino o Flamengo chegando nos 50 milhões de euros, tá? Não imagino. Então, vou tratar com a informação que foi trazida, que eram 30 milhões de euros. É muito pro Caio Jorge ou vale 30 milhões de euros no Caio Jorge? Quero que você diga tudo isso aqui embaixo nos comentários, aí faz aquilo que você está acostumado. Like, se inscreve no canal, aqui embaixo, sininho das notificações lá no canto, e vem no primeiro comentário fixado ou no QR Code que está na tela para você para você ir lá na página GoCase e comprar o seu produto oficial do seu clube do coração, garrafa térmica, copo térmico, capinha e tudo mais. E para você que é flamenguista, que está aqui nesse vídeo por causa do Flamengo, tem uma linha especial do Flamengo, tetracampeão da Libertadores, na GoCase, com capinha, com garrafa térmica, com copo térmico, tudo isso com desconto no cupom GOLVSR, com frete grátis. Tanto desconto quanto frete grátis com compras acima de R$ 99. Beleza? Obrigado demais pela audiência, um abraço, tchau.